Olá pessoal, boa noite. Eu vou fazer aqui mais uma live dessa minha maratona de lives. Já são 285 lives. Eu estou me sentindo, não é nem mais rei das lives, é papa das lives. E eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de fazer uma live com meu estimado amigo e colega Luciano Figueiredo. Luciano foi meu aluno na graduação, foi meu orientando no mestrado e é um dos mais jovens e talentosos professores de direito civil do país. E ele já está aqui. Eu vou chamar ele aqui e vou também o tema aqui embaixo para que vocês possam conversar essa noite conosco, tá? Acho que vai ser muito legal. Olha ele aí. Lu, seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você está nessa época de pandemia? Boa noite, Rodolfinho. Que alegria estar aqui contigo. Uma pessoa que eu admiro tanto. Você que foi meu professor de graduação, de duas cadeiras na graduação. Foi meu professor orientador de mestrado. Alguém que eu nutro profunda admiração. Tenho até seu livro aqui, eu acabei de ver, tá aqui embaixo, ó, com o Pablito. Um livro sempre consultado aqui por mim quando estou no meu dia a dia aqui. Rodolfinho, tudo ótimo por aqui, graças a Deus, todos com saúde, todo mundo bem, né? Levando nessa quarentena e, enfim, caminhando, retomando as coisas devagarzinho. Uma alegria estar aqui com você hoje, meu amigo. E olha quanta gente boa passando por aqui. Quanta gente boa, inclusive o nosso ogro favorito, meus amados, meus amigos. Estamos aqui com Flávio Tartucci, que é um homem de mais de 40 anos, mas é uma criança de 15 que adora entrar para ficar perturbando a live. Não tem problema, a gente respeita, a gente é irmão, a gente cuida, mas sabe como é que é? Ele é um bully, sabe? Aquele indivíduo que tem a necessidade de fazer bullying, mas a gente aguenta, você sabe como é que é? O problema de retardo mental que a gente admite, porque a gente chama da mesma forma. Seja bem-vindo, Tarta, e seja bem-vindo todos os amigos e amigas nessa live, que vai ser sensacional. Fala aí, mostra o livro do Tarta aí, a gente faz Olá, propaganda com todo prazer. Para nós, se há uma coisa que a porque gente assim, pode registrar, é a mais justamente nova tá isso. no escritório, Tartu. Se a mais nova tá no escritório, essa aqui é que tá em casa, viu? Aí é bom você ter a oportunidade, mas não te preocupe, vocês vão conhecer pouco a pouco o nosso ogro favorito, que é uma pessoa ótima da aula na nossa pós, né? E justamente isso, nós temos a oportunidade de tê-lo também conosco, um time sensacional, tanto na pós de direito de família, né? Na verdade, a pós de direito médico e a pós especificamente também de contratualização, de direito contratual. E a gente vai fazer uma interface nessa noite, né, justamente pegando o tema da contratualização familiar, ou seja, a aplicação dos contratos no campo das relações de família. Acho que vai ser bem legal. Né? Lu, eu não sei se o seu sinal está meio ruinzinho, mas está dando umas travadinhas, mas vamos lá. Fala você primeiro e depois eu solto a carretilha. Para mim, a grande vantagem de ser o velhinho é que aí eu vou controlando e já passo para os jovens talentos poderem apresentar a sua visão. Obrigado, meu amigo. O sinal aqui parece que tá ok. Se estiver ruim aí, você avisa que a gente vai ajustando aí, que essa internet é o pandemônio na pandemia, né? A É internet. verdade, verdade. E esse horário especificamente é um horário que tem muitas lives, então é sempre algo que acaba tendo a dizer, a banda aguenta, não aguenta, não sei. O que eu posso dizer é que o que não vai faltar nessa live é afeto e conhecimento, porque eu atesto publicamente o valor intelectual desse jovem talento, Luciano Figueiredo, que eu tive como meu aluno na graduação, meu orientando no mestrado, e é uma orientação que é em família, porque Luciano, que é o mais novo, foi primeiro orientando, e depois o irmão dele, Roberto Figueiredo, outro grande talento, eu já fiz live também, é um grande professor também da nossa pós, coautor junto com o de uma coleção de direito civil, agora tem um manual de direito civil que eu recomendo enfaticamente. Né? Então, aqui vocês vão ver uma live entre pessoas que se admiram, entre amigos, e é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade
maravilhosa da gente trocar impressões. E falar um pouco sobre esses aspectos dessas interfaces, porque é lógico, o contrato está para o direito civil como o crime está para o direito penal, né? O contrato está realmente no centro das reflexões no campo do direito privado. Direito privado lato sensu, direito civil, direito do trabalho, direito empresarial, direito do consumidor. E no campo das relações de família, no chamado direito das famílias, nós trabalhamos várias figuras contratuais, seja desde a discussão do próprio casamento, que é um contrato especial de família, mas a discussão especificamente sobre pacto pré-nupcial, discussões aí relacionadas sobre contratos de união estável, a própria polêmica sobre a questão das escrituras públicas de poliamor. Então, há várias questões que a gente pode suscitar. Eu estou aqui fazendo, como a gente começa uma série da Netflix, às vezes passa assim umas imagens que a gente diz assim, olha, pode falar sobre isso? Não, eu vou abrir aqui e posso falar sobre tudo. Mas quem vai comandar essa noite, eu só sou anfitrião, porque na live precisa que alguém abra, então eu estou abrindo, mas justamente para que todos possamos aqui ouvir o talento de Luciano, e eu vou dando pitaco. Lu, a palavra é sua. Você é muito generoso, Rodolfo. O talento aqui é todo seu, meu amigo. Que é isso, uma alegria, é um prazer enorme estar aqui contigo. Você que é aí um dos grandes valores do nosso direito brasileiro, né? Transita aí do direito civil, direito do trabalho, transita na arte. Então, enfim, é uma alegria enorme estar aqui contigo. A contratualização das relações familiares, ela tem sido um tema que eu me apaixonei nos últimos tempos, né? Tenho me dedicado a estudar esse assunto, tenho pesquisado sobre esse assunto. É um tema que, para o advogado familiarista, se tornou um tema muito caro, muito importante, né? Porque há uma busca de contratualização, em especial daqueles que vivenciam um segundo, terceiro relacionamento e querem aí se precaver em relação a eventuais desfazimentos, blindagem patrimonial, questões sucessórias. A própria ideia da família mosaico, recombinada, né? Os meus, os seus, os nossos. Então, já tenho filho de um relacionamento anterior. Meu consorte já tem filho também no relacionamento anterior. Temos filhos do nosso atual relacionamento. Queremos enxergar formas diferentes de blindar o patrimônio. Tudo isso vem tornando a contratualização das relações familiares a bola da vez. E a primeira discussão que se coloca em relação a esse tema é: qual é a extensão da autonomia privada dentro das relações familiares? Esse me parece que é o tópico nodal aí em relação à contratualização familiar. Esse é o grande ponto de discórdia da doutrina nas mais diversas figuras contratuais que nós podemos vivenciar e imaginar do direito das famílias. Nós temos aqueles que são mais regressivos, né, menos permissivos em relação a esse tema, mais tradicionalistas, e acabam desenvolvendo a ideia de que essa autonomia diria respeito apenas a uma faceta patrimonial. Ou seja, que dentro do direito das famílias eu teria apenas liberdade para regular questões afetas, por exemplo, a regime de bens, né? Que eu quero pacto pré-nupcial, como você bem pontuou, no contrato de convivência, na união estável e assim por diante. Outros são um pouco mais progressistas, são um pouco mais permissivos em relação ao tema, e entendem que, além das questões patrimoniais, é salutar e é necessário, no mundo atual que nós vivemos, invadir também tratamento de questões pessoais, deveres pessoais, trabalhar eventualmente com negócios jurídicos processuais do futuro divórcio, da futura dissolução afetiva, e isso traz um grande embate, né? Isso traz o grande embate, que é justamente o que é que pode, o que é que não pode, o que é que está sendo aceito e o que é que será que no futuro vai ser aceito em relação a esse tema. Enfim, são várias figuras contratuais que permeiam o direito das famílias, e eu vou começar falando inicialmente, Rodolfo, se você concordar, sobre o pacto antinupcial e o contrato de convivência, né? Essa é uma primeira figura que eu queria de tratar, mas antes de tratar disso, Rodolfo, eu esqueci de dar um aviso aqui, que é fundamental. É o do concurso cultural. Exato. Lembrar a todos os colegas que estão aqui que está rolando o concurso cultural, né? Nesse exato momento. Você tem que entrar lá e preencher o formulário. Deixei até o link na bio do meu Instagram. Não sei se o Rodolfo tem aí. Mas você clica lá no link da bio do meu Instagram, que já remete
ao concurso cultural do SES, preenche e hoje está valendo 2 bolsas, Rodolfo. Olha que beleza. Verdade. Geralmente é uma só, mas hoje tem bolsa da pós de contratos e tem bolsa da pós de família e sucessões. As 2 pós lá do SES, então, pô, uma baita oportunidade. Aí teremos hoje 2 felizardos e lembrando que o resultado será no dia 11/9, lá no Instagram da Faculdade SES. Né? Então, É verdade. E olha, gente, fiquem nesse ponto que a gente pode trabalhar com vocês diversos ramos do direito como um todo, do direito privado e do direito civil. Olha, este talento que é Luciano Figueiredo, que coordena a pós de família e sucessões, né? A pós do SES, e também atua na pós de direito médico, além da aula na nossa pós de direito contratual. Então, como eu atuo também na pós de direito trabalho. Então, você tem a oportunidade de trabalhar diversos ramos do direito privado e fazer qualquer uma das pós do SES, você estará muito bem servido. É claro que eu prefiro que você faça de contratual ou a de família e sucessões, pelas circunstâncias desta live. Mas siga aí, querido. Com certeza, Rodolfo. E você que nos brinda também com grandes aulas lá na nossa pós de família e na nossa pós de direito médio. Mas enfim, né? Voltando para cá. Pacto antinupcial e contrato de convivência. Vamos começar com o contrato de convivência. O que é o contrato de convivência? O contrato de convivência é o contrato que serve para regular a priori o regime de bens da união estável. O artigo 1725 do Código Civil nos diz que na união estável, na regra geral, o regime é o da comunhão parcial de bens. Né? Mas nada impede que as partes, por escrito, regulem regime de bens diversos. E esse instrumento escrito para regular o regime de bens diversos é aquele que a doutrina batiza justamente como contrato de convivência. Recorda-se aqui que o Código Civil exige apenas que o instrumento seja por escrito. Mas nós, na doutrina, defendemos a ideia de que, em busca de uma proteção em relação a este assunto, se aconselha que seja feito por escritura pública, para que amanhã ou depois, em um processo, você não tenha, por exemplo, uma discussão sobre vício de consentimento. Né? Ah, não, eu assinei sem ler, né? Ou eu fiz a assinatura sem saber exatamente o que é que eu estava ali participando, etc. Então, a gente indica que seja realizado através de escritura pública, tá? Mas basta que seja em tese por escrito, segundo a dicção do Código Civil. Nesse contrato de convivência, você vai poder eleger um dos regimes de bens do cardápio do Código Civil. A priori, o Código Civil nos apresenta um cardápio de regime de bens. Temos lá o regime da comunhão universal, temos lá o regime da participação final nos aquestos, temos lá o regime da separação convencional de bens. Então, há um cardápio no Código Civil e você poderá eleger um dos regimes do cardápio. Bem, avançando nas ideias, há quem defenda que, além da possibilidade de você eleger um dos regimes do cardápio, você poderá também criar um regime novo, um regime híbrido, um regime misto, no qual você misture regras de regimes pré-existentes. Então, você pode, por exemplo, no seu relacionamento, criar um regime de bens dizendo que só vão comunicar os bens imóveis, ou só comunicam os bens móveis, ou só comunicam os ativos financeiros. É possível que você faça isso. Que você, valendo-se da prerrogativa da criação de contratos atípicos, que está lá no 425 do nosso Código Civil, desde que respeitada a teoria geral dos contratos, você efetivamente realize essa escolha desse regime de bens híbrido. E Mas, isso, na verdade, é importantíssimo compreender a teoria geral do direito civil, a parte dos negócios jurídicos e, obviamente, a teoria geral do direito contratual para compreender que nada mais temos aqui do que o exercício da autonomia da vontade numa parte que é dispositiva. Perceba que no universo contratual, a gente precisa desmistificar este mundo de formulários ou de Ctrl+C, Ctrl+V do Google. É preciso compreender que há um campo de atuação e a participação do advogado, né, para fazer um devido acompanhamento e esclarecimento aos sujeitos envolvidos é fundamental, justamente para verificar os limites do que é dispositivo ou não, do que é disponível ou não. E essa é a base para fazer toda essa construção. Não há limites para a criatividade humana e não deve haver limites para este campo de atuação enquanto estamos tratando de direitos disponíveis.
Seguramente, Rodolfo. Perfeito. Subscrevo aí com você em gênero, número e grau essa sua afirmação. E é justamente com base nela que nós passamos a progredir na doutrina, na ideia de que o contrato de convivência, mais do que regular questões patrimoniais, pode também regular outros temas. E aí é sobre isso que a gente vai começar a debater, né? Quais Sim. são os limites aí desse contrato de convivência? O Código de Processo Civil ele nos trouxe aí como grande novidade, né, o CPC de 2015, que ganhou vigência em 2016, os chamados negócios jurídicos processuais, que são os acordos, os ajustes procedimentais, que podem ser feitos, inclusive, pré-processo. Aliás, há quem defenda que na fase pré-processual é até melhor, porque na fase pré-processual há menos litígio, na verdade, as pessoas ainda estão mais pacificadas, ninguém sabe quem vai ser autor, quem vai ser réu, então ninguém fica buscando construir regra para o seu melhor proveito, né? Se constroem regras mais imparciais, e aí você poderá trazer isso para dentro do seu contrato de convivência e regular lá dentro do seu contrato de convivência eventuais acertos procedimentais, negócios jurídicos processuais. Então, vou trazer É alguns isso. exemplos. Isso é sensacional, mas perceba, querido, o quanto é importante ter o grau de consciência e de civilidade nesse ponto, porque nós estamos discutindo justamente a possibilidade de uma disciplina jurídica de regras processuais para um conflito que ainda não existe, mas que é um risco que se pode ter. Então, as pessoas, note como muitas vezes essa questão que é extremamente importante ela às vezes esbarra em preconceitos. Né? É o sistema brasileiro, em especial, quando a gente fala, e você na pós de sucessões, nós temos um tempo enorme dissertando sobre testamento, só que, na maior parte dessas situações, essa questão do testamento, as pessoas não querem sequer fazer, porque acham que chama morte. E aí o indivíduo, eu já quero fazer isso, o contrato de convivência, como será no caso de separação, no caso de dissolução, aí de, não quero fazer. Vamos parar, vamos ser mais civilizados e vamos dizer que não somente a morte, mas como desfazimento de uma relação afetiva é sempre uma possibilidade no correr da vida. E é isso que a gente precisa, muitas vezes, trazer essa base teórica e de consciência, talvez de segurança psicológica para as pessoas que nos procuram. Mas siga aí. Com certeza, Rodolfinho. Você falou uma coisa muito interessante. É curiosíssimo como a prática do contrato de convivência e do pacto antinupcial, ela apenas é preponderantemente realizada, eu digo isso por uma experiência dentro do escritório, por pessoas que estão adentrando em segundos relacionamentos, né? Ou seja, geralmente é uma pessoa que já passou por um divórcio ou uma dissolução de união estável pretérita e criou uma consciência da necessidade desse regramento preventivo. Raramente quem está adentrando em um primeiro relacionamento faz esse tipo de ajuste, porque esbarra muito nesse preconceito que você falou. Exatamente. Tema de difícil conversa, né? Um tema que as pessoas têm dificuldade de conversar. Há uma falsa ideia de se conversar sobre esse assunto, se levar para um caminho errado, de que seria um relacionamento de interesse financeiro, ou de que, né, já está casando, entrando na união estável, pensando em divorciar ou dissolver. Não é isso. Na verdade, é você apenas oportunizar as partes e dar a elas a oportunidade de fazer um regramento que melhor lhes aprouver no futuro. Exatamente. Que Quando é a gente fantástico. fala sobre pacto antinupcial, claro que está falando sobre contrato de convivência, mas essa lógica, a gente sempre fala sobre aquele famoso pacto antinupcial da Catherine Zeta-Jones e do Michael Douglas. Por quê? Porque é justamente por estar devidamente assistido e conhecer efetivamente o sujeito. Ninguém pode fazer um contrato antinupcial dizendo que não vai trair. Isso aí é algo que soa a uma limitação existencial, uma limitação de liberdade. Pode dizer as consequências se isso acontecer. E essa é a abertura de horizontes. Vamos continuar falando do contrário de convivência, mas eu quero prestigiar aqui a doutora Fabiana, que é nossa aluna na pós
de direito contratual, ela quer também ouvir um pouco sobre contrato de namoro, e eu acho que é um tema muito interessante para a gente falar. Mas siga contrato de convivência, ele fala de namoro, fala de pré-nupcial, e vai seguindo ainda, porque tem muito assunto e pouco tempo, porque o Instagram é cruel, e quando dá 1 hora a gente cai. Então, quando ficar faltando 10 minutos, eu aviso. Sigamos aí. Mas vamos lá. Então, você tem a oportunidade hoje no contrato de convivência, como você tem também no pacto antinupcial, de trazer essas regras, né, sobre o procedimento futuro. Claro, desde que observar as questões de ordem pública. Eu tenho feito algumas coisas no escritório sobre isso. Amanhã, por exemplo, eu vou lavrar um pacto antinupcial que tem esse tipo de regramento, com as regras procedimentais que eu particularmente acho interessantes, né, que eu colhi da minha prática da advocacia. A primeira delas é limitar o processo até o Tribunal de Justiça, até a segunda instância. Porque perceba, hoje na minha militância na advocacia, eu verifico que você conseguir subir um recurso para o STJ, para o STF, é uma coisa cada vez mais complexa. E tem que ser mesmo. Eu não estou falando que deveria ser mais fácil, não. Tem que ser. Você tem que ter um afunilamento de temas. Para chegar lá em cima, tem que ter uma repercussão geral, tem que ter uma série de pré-questionamentos, etc. No mais das vezes, o que a gente percebe é que esse recurso especial, esse recurso extraordinário, só serve para atrasar o processo. O sujeito faz o recurso é inadmitido, aí o sujeito agrava de instrumento para esse recurso subir, aí ele sobe, né, porque ele subiu com o agravo, e aí chega lá em cima, 2, 3 anos depois, é improvida o agravo. E aí acaba o processo. Então você perde 2, 3 anos de uma marcha processual de tempo completamente desnecessária. Então, encerrando o processo no Tribunal de Justiça, você garante o duplo grau de jurisdição, porque vai ter a decisão de piso e vai ter a decisão do tribunal. Você garante aqueles recursos mais caros, importantes, exemplo de um agravo de instrumento, de uma decisão interlocutória de primeira instância, desde que esteja lá no rol de cabimento do agravo de instrumento. E você dá uma vida útil mais curta ao processo, dando uma durabilidade bacana, uma celeridade, uma economicidade. Outra cláusula que eu acho bem legal, e eu coloco muito também, é a necessidade de apresentação do imposto de renda, com o ajuizamento da ação e com a contestação. É muito usual nas demandas familiares o esconde-esconde de patrimônio, né? Isso acontece muito. As pessoas querem esconder o patrimônio, seja por conta de repercussão de alimentos, na fixação de pensão alimentícia, seja por conta de repercussões relativas à eventual partilha de bens em relação a esses valores, etc. Então, para acabar com o esconde-esconde, a gente grava lá, né, no pacto antinupcial, no contrato de convivência, que aquele que ajuizar a ação vai ter que juntar os 2 últimos impostos de rendas, enfim, e aquele que contestar vai ter que juntar os 2 últimos impostos de renda, que se não juntar vai ser oficiado da Receita Federal pelo magistrado, para que isso venha a usar. Isso é uma coisa sensacional da diferença da advocacia. Alô? É sensacional da diferença da advocacia familiarista com a advocacia trabalhista, por exemplo. Porque nós, juízes do trabalho, somos absolutamente despudorados em quebrar sigilo fiscal, em pensar em bloqueio de contas, e há, no campo de uma postura talvez mais conservadora, mais garantista, dos juízes da Justiça Estadual, essa postura. Né? Nós, no seu trabalho, a gente já estaria quebrando logo e dizendo, verificar isso. Lá você vai ter toda a polêmica, se pode ou se não pode quebrar. E por isso, a extrema pertinência do que está falando, já antecipando, no momento em que as partes não estão brigando, mas dizendo, olha, se a gente for brigar, vamos brigar de uma luta limpa, uma luta, é como o boxe, uma luta nobre. Exato. Eu particularmente penso, Rodolfo, eu tenho conversado isso muito com alguns juízes, né, que eu tenho algum nível de intimidade. Eu penso, por exemplo, que a ação de alimentos. Eu conversava isso recentemente com o doutor Maurício. Doutor Maurício Brasil, nosso amigo. É juiz. E doutor Maurício, em alguns processos, inclusive meus, em que tanto eu sendo réu como autor, às vezes é bom para mim, às vezes é ruim para mim. Mas de alimentos, ele tem tomado uma postura que é a seguinte: ele manda oficiar a Receita Federal e vir as últimas 3, 4 declarações de imposto de renda, oficiar as empresas de cartão de crédito para verificar a fatura dos últimos 3 anos, e a partir dali ele vê qual é a possibilidade de cada genitor e pum, fixa o alimento. Acabou. Para situações que são litigiosas, eu acho que ele faz isso muito bem. Por quê? Exato. Porque nesse ponto que as partes estão querendo esconder o jogo, você não se faz de bobo com o magistrado que tem que decidir nessas situações com o mínimo
de informações possíveis para evitar uma decisão injusta. Exatamente. E assim, prescinde, inclusive, acaba se tornando até dispenseira a questão da audiência. Né? Porque a prova pré-constituída se torna tão bacana para o magistrado que ele consegue formar o convencimento dele de forma muito clara ali. Ele consegue verificar qual é o padrão de vida do sujeito. Você vê na fatura de cartão de crédito do último ano do sujeito, pô, você sabe ali qual é o padrão de vida dele, né? Quanto ele gasta por mês. Se você tem a notícia da entrada de valores dele também, você sabe. Então, isso resolve a situação. Então, eu acho muito bacana a gente se valer desse contrato de convivência, Rodolfo, desse pacto E que a aqui gente... uma coisa que é interessante, que, salvo engano, a doutora Cláudia Paranaguá, que é lá do Piauí, que é do IBDFAN também, ela está falando dessa questão, que nem precisa oficiar a receita. O juiz pode consultar. Eu faço isso através do Infojude, que é um Isso. ofício interno. Mas nem todos os magistrados estão assim antenados. A gente tem lá no gabinete virtual, trabalha com o Infojude, o Renajude, o Bacen Jude, inclusive, está mudando, né? Vai acabar o Bacen Jude, agora vai ser substituído por um novo sistema chamado CIS-Bacen, e que, na verdade, a finalidade é a mesma, mas é algo agora sob o controle do CNJ. Então, é importantíssimo compreender esses mecanismos de que na verdade, as pessoas fazem assim, bloqueio online, não é isso, não é? Na verdade, é uma expedição online de ofício, através do CNPJ ou do CPF, né, no caso dos envolvidos. Perfeito, Rodolfo, perfeito. Então a gente consegue aí, né, passar a trazer esses temas de acordos processuais para dentro do contrato de convivência. E a gente consegue trazer também, agora já com nível maior de polêmica, né, algumas questões de fundo pessoal, algumas questões de deveres pessoais. A Maria Berenice Dias, por exemplo, há muito regula, né, trata nas suas obras a possibilidade de a gente ter no contrato de convivência, bem como no pacto antinupcial, o regramento de afazeres domésticos, na verdade. Então, ela entende que seria viável, seria possível. Há quem entenda que seria possível, como o Rodolfo há pouco pontuou aí, uma eventual fixação de cláusula penal por traição, por quebra da fidelidade recíproca, e aí levando muito em consideração o modelo norte-americano, né? Como o Rodolfo bem pontuou, a exemplo do acordo presidencial da Catarina Zeta-Jones com o Michael Douglas. Tem outros também, tem o Tiger Woods, tem do Ben Affleck, né? Há vários aí de famosos. E aqui é interessante, para a gente revisar um pouco de teoria geral do direito privado, que às vezes as pessoas estão acostumadas só com a prática e esquecem que não há melhor prática do que uma boa teoria, é compreender a natureza jurídica de uma cláusula penal. Porque uma cláusula penal nada mais é do que uma pré-tarifação de perdas e danos. Ora, se você pode, nesse ponto, estabelecer uma cláusula penal, o nome iuris é o que menos importa. Eu chamo de cláusula penal, multa, o nome que você queira, mas que ela tenha a natureza de cláusula penal é justamente para poupar a via crucis de novas demandas quando você já tem pré-tarifado as consequências. E foi na autonomia da vontade, ou seja, devidamente assistida, você terá, sem sombra de dúvida, uma melhor diretriz. Com certeza, Rodolfo. E muita gente se preocupa aí nesse assunto, né? Que eu vejo vez por outra alguns comentários, com a eventual abusividade no valor da cláusula penal. Ah, Luciano, eu peguei lá um contrato de convivência que tinha uma cláusula penal dizendo que na hipótese de traição se pagaria 30 milhões de reais, né? Parece multa de jogador de futebol. E aí não tem problema. A teoria geral dos contratos resolve isso. Quando a cláusula penal é manifestamente excessiva, o juiz deve, né? Pode não, deve, de ofício, reduzi-la. Né? É norma de ordem pública, não pode nem ser renunciado, não pode nem você botar lá no contrato que renuncia à aplicação do artigo 413 do Código. Não dá. É norma de ordem pública, o juiz vai agir de ofício. Então é importante esse diálogo, né? Para a gente ter justamente essa compreensão de que não é um problema uma cláusula penal, muito pelo contrário. Há quem entenda, por exemplo, e aí ainda partindo para as questões mais polêmicas, o estabelecimento de uma cláusula de férias conjugais. Né? Então, durante a cada ano aí, teve um aluno meu que disse, é tipo licença-prêmio de servidor público, né, professor? Eu não sei, meu amigo, eu não sou servidor público, mas Rodolfo, mas deve ser tipo licença-prêmio de servidor público. A cada X tempo você ganha lá uma licença-prêmio, 20 dias, né, de férias.
Algumas pessoas defendem essa ideia. Cláusula também regulando o que se vem se chamando aí do past marriage ou do live apart together, né? São casamentos de períodos. Então, pessoas que se casam, mas só ficam no mesmo domicílio conjugal nos finais de semana. Durante a semana, cada um em sua casa. No final de semana, eles moram juntos, então eles moram separados, mas juntos, né? Então há quem entenda que seria possível também regular sobre esse tema. Eu recentemente tive uma questão no meu escritório que me tocou em relação a esse assunto e me vem fazer algumas inclusões em cláusulas de contrato de convivência e pacto antinupcial do assunto, que diz respeito aos bens digitais. Teve um caso no escritório que me tocou muito. Era um divórcio. E aí o sujeito propôs um acordo para a cidadã, que era a minha cliente. Ela estava receosa em assinar e o instrumento de pressão dele foi o seguinte: todas as fotos da família estavam em uma determinada nuvem que eles contratavam e a assinatura era dele, do sujeito. Ele trocou a senha da nuvem e disse para ela que se ela não assinasse em uma semana, ele ia deletar tudo. Então as fotos dos filhos, desde o parto até a idade atual. Como é que fica essa tutela desse patrimônio digital, desses bens digitais? Então há quem entenda que de repente poderia você trazer essa situação até mesmo neste pacto antinupcial, neste contrato de convivência. E o pessoal que é até mais progressista, e aí eu que sou progressista tenho até dificuldade de enxergar, mas há quem defenda, regramento sexual, de manutenção de relações sexuais, né, de modalidades, uma coisa meio a lá 50 tons de cinza. Eu tenho lá minhas dificuldades, Rodolfo, com essa cláusula, nada contra o que as pessoas fazem lá nas quatro paredes, nada contra isso, mas me parece que a questão do direito da personalidade aí de cada um e da integridade física talvez gerasse alguma dificuldade nesse tipo de regramento. Então eu tenho uma dificuldade maior de enxergar isso aí. Mas o fato é que, e esse é o fato, esse é o dado da vida, e já deixo um abraço aqui, Rodolfo, para o nosso confrade Marcelo Calisto, que está por aqui. Um abração, Marcelo. Gente Que bom. muito boa. Muita gente boa. Então, assim, o fato é que o contrato de convivência, bem como o pacto antinupcial, o contrato de convivência para a união estável, o pacto antinupcial para o casamento, ele progrediu, ele explodiu os limites da patrimonialidade, porque o direito civil há muito explodiu os limites da patrimonialidade. Nós despatrimonializamos o direito civil, repersonificamos o direito civil, refundamos a análise civil na pessoa humana. Não dá para ficar pensando em contrato de convivência e pacto antinupcial só para regular patrimônio. Porque o direito já deixou essa ideia de patrimônio para trás. Então, essa é uma noção anacrônica, presa a valores do Código Civil de 16, muito cientista. Eu tenho sobre essa questão, eu não vejo, eu não tenho, eu sou um dos progressistas também, talvez mais ainda que eu faço, mas aí é preciso entender sobre o que estaria sendo pactuado, né? Por quê? Porque raciocínio, eu não posso, da mesma forma como não posso exigir no contrato que haja uma fidelidade, mas sim eu posso estabelecer uma sanção se houver uma infidelidade. Talvez eu não posso exigir que haja sexo todo dia, porque há aspectos que podem ser físicos, patológicos, né? O indivíduo pode, ou eventualmente da próprio envelhecimento, mas poderia estabelecer uma cláusula que é de natureza existencial, né? Mas sim que o casamento, que a união estável fosse aberta, ou seja, estabelecer justamente o campo de margem de liberdade. Ou seja, se eu quero estabelecer uma determinada restrição, eu posso dizer a consequência dessa restrição. Mas eu posso, na verdade, estabelecer uma abertura e dizer, olha, nesse ponto nós não vamos exigir fidelidade recíproca. Posso estabelecer isso. Por quê? Porque aí, neste ponto, é do campo existencial, do momento da celebração, e que é, digamos assim, o comum acordo entre as partes. Agora, exigir que precisamos estabelecer, tal qual uns 50 tons de cinza, uma submissão total, aí nós vamos ter aspectos que podem violar aí sim a integridade física do indivíduo, do moço ou da moça, ou de quem quer que esteja envolvido. E aí há aspectos que não estão no âmbito da dispositividade.
cada um se submete como que quiser na prática, mas pensar numa vinculação jurídica a algo que não é pactuável, por quê? Porque viola determinadas restrições, muitas vezes físicas, é algo que aí talvez a gente possa conjugar ou adaptar. Né? Por quê? Porque imaginar essa ideia, não, eu preciso que haja sexo todo dia nesse ponto, que todo mundo tiver, ótimo, beleza, felicidade. Mas precisar como algo que possa ser exigido compulsoriamente é complicado. Agora, pode-se estabelecer margens de sanções. Olha, se não tiver, vai nesse dado, eu posso permitir a liberdade nesse ponto. É algo que talvez precisa ser bem costurado. Por quê? Porque há elementos que não são controláveis. Né? Aí, ou essa circunstância, ou fazer a cláusula de tal forma que todos os elementos não controláveis possam estar ali como cláusula de abertura, só que aí gera uma situação pior, porque a cláusula, na verdade, acaba sendo esvaziada. Sim. Concordo contigo, Rodolfo, em especial na sua fala aí sobre a relativização do princípio da fidelidade recíproca, do casamento, da lealdade, da união estável, né? Que remete, na verdade, à ideia de que a monogamia não é uma questão de ordem pública. Sim, Eu não enxergo na monogamia uma questão de ordem pública. nem Eu até eu. concordo com a nossa professora Maria Berenice Dias, de que a monogamia, ou como ela chama em sua obra, a uniconjugalidade, é um fator de ordenação familiar. De fato, é muito mais fácil você fazer um inventário de uma família monogâmica do que poligâmica. Né? Aliás, quando o Catra faleceu, foi o pobre coitado faleceu um minuto depois, já estava na internet. Né? E aí, como é que faz com o inventário do Catra? Não sei quantas mulheres, não sei quantos filhos, etc. É muito fácil na uniconjugalidade. Mas a monogamia, sem sombra de dúvidas, não é questão de ordem pública, porque eu não enxergo um interesse público primário, né, um interesse público superior, em um Estado intervir em um relacionamento e determinar que ele seja monogâmico. Não vejo. Para mim, há uma invasão de direito fundamental, para mim, há uma invasão da esfera da intimidade de cada um. Então, Na particularmente, eu verdade, concordo. é um resquício de uma outra época, de uma intervenção religiosa ou moral num âmbito que é puramente privado, que é dos sujeitos envolvidos. Exatamente, concordo contigo. Mas a gente ainda tem muita dificuldade, né? Tanto é que as escrituras públicas poligâmicas, o CNJ bateu, né? Invalidou. Eu E tenho um artigo sobre isso e me parece realmente um resquício de algo que interessaria só e somente só aos sujeitos envolvidos e, de repente, o CNJ quer dizer com quem se pode ou não estabelecer o relacionamento e uma limitação a um código binário que, se era tradicional no sistema, se ainda o é tradicional, não quer dizer que deva ser uma ditadura de um pensamento único, de um formato único para famílias. concordo, Rodolfo. Inclusive, lendo os votos lá do CNJ, e aqui, Rodolfo, queria deixar muito claro, né? Toda crítica que a gente faz é construtiva, nada contra quem deu voto, muito pelo Claro. contrário. Nada contra a construção que foi realizada, inclusive são pessoas com uma bagagem teórica absurda. Mas assim, a leitura do voto me remetia a, sei lá, Brasil no século XV, assim, né? A instituição do casamento, isso foi muito referido nos votos, a necessidade da monogamia como um princípio da matrimonialidade, remetendo a questões até religiosas. Enfim, eu acho que entendo ali que ficou para trás. E o que eu acho mais engraçado, Rodolfo, é que eu não sei, será que as pessoas pensam que quando alguém vai ter uma relação poligâmica, antes ele procura um advogado, ou ela procura um advogado ou uma advogada, para perguntar para ele se é permitido, né? Ó, doutor Luciano, tudo bem? Eu vim aqui hoje para saber se eu posso ter uma relação poligâmica. Quem está tendo relação poligâmica vai ter relação poligâmica. Aquela história, né? Quando o direito do Ripper, quando o direito das costas para a realidade das costas para o direito. Então, assim, as pessoas vão continuar tendo essa relação. Não vai ser uma decisão do CNJ ou de qualquer órgão, qualquer instância acerca do tema que vai impedir. E eu vejo na advocacia que essas questões são muito resolvidas hoje através de holding familiares. Né? A gente faz uma holding familiar, cria uma pessoa jurídica
bota o patrimônio dentro, bota lá o trisal, o quarteto, o quinteto amoroso, seja lá quem for, dá cota social para quem for e se planeja a sucessão da empresa. E isso Mas o grande problema é que a gente precisa entender a holding familiar. A holding familiar, ela funciona muito bem quando não tem briga. Ou sim, seja, quando há uma manifestação de vontade que todos estão concordando. E aí, em respeito ao indivíduo, faz-se essa divisão por cotas, e o indivíduo não morreu ainda, então ele continua observando, isso vai se consolidando, mas quando começa a briga, aí nós vamos ver novamente voltar à discussão sobre legítima, discussão sobre antecipação de legítima, e aí vai se verificar. Por quê? Porque, perceba, o grande lance é que nós vivemos em uma sociedade em que a palavra proferida é flecha desferida, que não volta mais, mas as pessoas que não conseguem mais olhar essa flecha que já atingiu seu alvo em um determinado momento. perfeito, Rodrigo. Eu concordo contigo. Eu lá no escritório, eu comecei a fazer uma prática curiosa em relação aos planejamentos familiares, sejam realizados via testamento, sejam realizados via hold, enfim, seja o mecanismo eleito, eu proponho para o cliente uma reunião familiar. Depois de terminado o planejamento, eu falo, ó, eu acho que você deveria convocar uma reunião familiar e deveria nessa reunião externar o que você fez. Ó, tá feito aqui, a minha vontade é essa, né? Gostaria que vocês, depois que eu partisse, se lembrassem desse momento aqui, né? Se lembrassem de toda a vida que a gente passou juntos e tentassem, em alguma medida, respeitar essa vontade. Eu adotei essa prática de um tempo para cá, depois conversei com alguns amigos que atuam na área, e venho percebendo que essa reunião surte mais efeito do que qualquer planejamento. Porque, Porque na verdade, essa reunião você acaba apelando para aspectos morais e psicológicos numa conformação da vontade em vida. Mas perceba que isso não blinda. Por quê? Por causa justamente desse sistema misto brasileiro que quer se imiscuir no campo das relações privadas para poder estabelecer uma forma única de herança. E isso, na verdade, eu tenho ideologicamente resistências profundas à legítima. Só consigo somos perceber algum sentido na legítima quando temos vulneráveis, incapazes, mas estando todos maiores, todos conscientes, todos com possibilidade para manifestação da vontade, seria o ideal que nós pudéssemos abolir a legítima. Mas o fato é que vivemos em um sistema em que não dá para trazer uma solução como se fosse palavra mágica de Harry Potter ou de professor Snape lá em Defesa da Arte das Trevas. Não, na verdade, há muito de construção nesse ponto. E que bom que você é um desses talentos que está trabalhando. Olha, já estamos falando há 45 minutos e ainda então, está em contrato de convivência. Olha, só para atender o pessoal que falou, fala aí, vamos falar um pouco sobre contrato de namoro ou ora, pré-nupcial para poder fazer alguma referência. Quer que eu converse? Você fala tudo. vamos lá, vamos com contrato de namoro. Aproveitando a deixa, Rodolfo, só um detalhe que você falou aí que é importantíssimo, tá? Percebam, galera, que a gente está falando de autonomia plena na relação familiar, porque a gente está tratando de conjugalidade. Então a gente está partindo do pressuposto que é um contrato entre iguais ou quase iguais. Se a gente estivesse tratando de parentalidade, Aí é outra conversa. aí a banda ia tocar diferente, né, Rodolfo? Porque aí a gente teria vulnerável, provavelmente, na situação, e aí teríamos uma intervenção estatal mais severa, como tem que ser. Tem que ter dirigismo estatal aí nessa situação, dirigismo contratual. Só para deixar claro aí, essa observação que você fez foi muito pertinente. Mas, enfim, voltando lá ao nosso bate-papo, o contrato de namoro. O contrato de namoro é uma situação curiosíssima, né? Porque a união estável, ela se estabelece, de acordo com a leitura que se faz atualmente, com uma convivência pública contínua e duradoura entre duas pessoas desimpedidas de se casar ou separadas com ânimos de constituir família. O posicionamento ainda hoje majoritário, eu falo ainda hoje porque eu acho que vai mudar, mas o posicionamento ainda hoje majoritário é que a união estável ela se configura como ato fato jurídico.
Ou seja, ainda que não haja uma manifestação expressa de vontade, verificando a moldura fática desses requisitos, você automaticamente adentra na união estável, você automaticamente é catapultado para dentro de uma união estável. E ao entrar na união estável, o direito lhe dá várias consequências. Lhe dá regime de comunhão parcial, dá sucessão igual ou praticamente igual à do casamento, tem questão de pensão previdenciária, etc. E pessoas, por vezes, não queriam adentrar nessa união estável. E aí, visando essa proteção, essas pessoas realizavam o chamado contrato de namoro, que era um contrato que não tem previsão legislativa, no qual afirmavam vivenciar um mero namoro. O entendimento majoritário ainda hoje, falo ainda novamente porque o tempo vai mudar e já já digo por quê, a ser jurídico. Ele é eficaz, porque a união estável é um ato fato, e sendo um ato fato, não seria viável afastar sua configuração. Seria para Rodolfo aí que milita na área do trabalho, e ele deu esse exemplo há muitos anos atrás em sala de aula e nunca saiu da minha cabeça, seria o mesmo daquele que faz um contrato de prestação de serviço para tentar não cair na relação de emprego, em uma fraude, né? A relação de emprego. Eu não sei se a CLT mudou, Rodolfo, tem tempo que eu não vejo direito de trabalho, mas era o artigo 9º. Eu não sei se ainda é essa O altura artigo lá. 9º continua lá firme e forte, embora tenhamos tido vários abalos com a reforma trabalhista. Mas esse é um ponto importantíssimo, que é uma ideia de primazia da realidade. E Isso. o contrato de namoro, na verdade, ele funciona como uma declaração de uma determinada situação de fato naquele momento, mas é preciso perceber que a união estável ela vai surgir em função da prática de atos, da convivência posterior, ou seja, naquele momento da declaração, não havendo vício de consentimento, pode dizer, naquele momento não há a priori uma união estável, mas sim apenas um namoro. A situação fática pode mudar e não dá para pensar numa limitação, porque namoro também não tem duração determinada. Então, nesse ponto, a gente precisa imaginar que o contrato de namoro pode funcionar como um indício de inexistência de ânimos de constituição de família, né? Pelo menos no momento da declaração. Os fatos que vão ter que ser provados em juízo, porque nós estamos falando de uma situação de conflito, é que vão ser decisivos para a configuração. Perfeito, Rodolfo. Perfeito. E aí é importante a gente, quando faz o contrato de namoro, vai mais uma dica da advocacia, a gente colocar o que alguns chamam de cláusula darwiniana ou evolutiva. Qual seja, informar no contrato de namoro que, na eventual hipótese daquele namoro progredir para uma união estável, dentro da união estável, o regime de bens vai ser tal regime, da separação convencional, por exemplo. Essa cláusula evolutiva salva muito lá no processo, Sim. ela ajuda, porque como o contrato de convivência basta que seja por escrito, né, geralmente o Poder Judiciário aceita essa cláusula. Eu confesso, porém, Rodolfo, que eu estou enxergando em relação a essa situação do contrato de namoro uma possível mudada aí em relação à natureza jurídica da união estável, né? Eu redigi sobre isso há muitos anos atrás, em 2011, eu redigi sobre isso no Fórum de Teses da Baiana, um artigo que eu chamei de O Direito ao Namoro. Na verdade, era o cerceamento do direito ao namoro, dizendo que hoje você não tinha direito de namoro no Brasil porque você poderia, a qualquer momento, ser enquadrado, mesmo que você não manifestasse expressamente vontade, na união estável. E tem uma série, né, de consequências jurídicas imputadas. E que eu enxergava por conta disso que a união estável ela não deveria ser vista como ato fato, mas sim como negócio jurídico. Naquela época eu era francamente minoritário, estou até sendo gente boa, porque eu acho que eu estava sozinho naquela época pensando nisso. Quase ninguém defendia essa tese, mas o fato é que com o passar dos anos, boas obras vêm surgindo em relação ao assunto. Me lembro do livro da professora Marília Xavier Pedroso, que teve contigo outro dia, um talento lá do sul do país, que escreveu sobre contrato de namoro. E mais recentemente, o papa da teoria do ato fato e negócio jurídico, Marcos Bernardes de Mello, ele mudou o posicionamento dele. Saiu um artigo na revista do IBDFAN, né, em que Marcos Bernardes de Mello muda o posicionamento dele. Diz que a união estável não é um ato-fato jurídico compósito, que era o que ele defendia com base na teoria do Ponte de Miranda, e passa a enxergá-la como negócio jurídico. Então, eu acho, Rodolfo, que teríamos aí
novas luzes no futuro em relação a esse tema. Mas até lá, é isso que você falou. Eu concordo em gênero, número e grau. O contrato de namoro serve como indício. É bacana colocar essa cláusula evolutiva para a gente ter essa proteção para o futuro se desembocar em união estável. E é o princípio da primazia da realidade. O Américo Plá Rodrigues, né, lá do Direito do Trabalho, que a gente traz para cá e vai se verificar. Se aquela relação desembocar lá em uma união estável, enfim, ela vai se configurar. Perfeito. Agora a gente vai ter que ir para o final, porque já estamos com Bora. 52 minutos, já podemos talvez ir para o arremate para a gente não cair, ficar cara de burro. Com certeza. Eu queria falar, Rodolfo, ainda nessas questões, né? A gente viu o contrato de namoro, viu o contrato de convivência, o pacto antinupcial, mas tem uma ideia ainda mais moderna em relação ao assunto, que são os contratos pós-nupciais, ou chamado de intramatrimoniais, que é a defesa da possibilidade de, durante o casamento, se contratualizar algum tema. Então, não pré-nupcial, mas sim durante o casamento. E eu já possível também. Né? A Você, por mudança de exemplo, regime de bens, essas incorporações são tudo possíveis. negócios jurídicos processuais. Né? Em relação ao regime de bens, tem um grande obstáculo hoje, Rodolfo, não sei se você concorda comigo, que é o fato de que a mudança de regime de bens do casamento exige decisão judicial. Né? E aí, essa para mim é a situação que, poxa, o Código Civil aqui, o Código de Processo, deram uma vacilada aí nesse Para assunto. mim foi Porque um se grande todo vacilo. Se é todo mundo maior e capaz e tem consenso, deveria fazer esse troço no tabelionato, né? A gente faz divórcio, faz inventário e partilha no tabelionato, por que fazer isso? Mas, enfim, está na lei. Então, essa convenção sobre o regime de bens no pós-nupcial encontra essa dificuldade. Apesar de eu achar, Rodolfo, que seria sensacional. Por quê? Porque, veja, é meio louco, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Você se casa e você faz um contrato pré-nupcial, um pacto pré-nupcial, que você elege o regime de bens para o seu casamento inteiro. Mas veja, o casamento pode durar 50 anos. E durante os 50 anos é possível que as pessoas mudem de intenção, mudem de ideia, mudem de fase de vida e desejem, sei lá, né, mudar o regime de bens. E aí, pô, vai ter que ajuizar uma ação para fazer isso. Seria tão mais bacana se fosse algo mais simplificado, né? Enfim. Mas temos essa dificuldade. Mas enxergo a possibilidade do ajuste processual, né, dos negócios jurídicos processuais, cláusulas relacionadas à cláusula penal de infidelidade, por exemplo, você pode colocar aí no acordo pós-nupcial, né, ou a própria cláusula da relação poligâmica que a gente aqui narrava, né, ou cláusulas de convenção comportamental. Eu não sei, o sujeito, a cidadã, desenvolveu algum tipo de vício, e aí se coloca uma cláusula dizendo que tem que se procurar um acompanhamento médico, ou se fazer terapia de casal. Enfim, são aí possibilidades que se abrem, né? São possibilidades que se abrem aí e nos ajudam em relação a esse assunto. Mas, Rodolfo, eu estou vendo aqui, tem muita notícia. O Direto ao Direito, que tem contigo, era o nosso amigo Leandro Leonardo. Paraense, eu fiz uma live ontem com ele. Gente muito E boa. Foi ser contemporâneo do foi do mestrado. colega Ricardo, exatamente. Perguntando aí qual é a edição do artigo do Marcos Bernardes. É a última, Léo. Eu não tenho o número dela de cabeça aqui, mas é a última edição das revistas lá do IBDFAN, que saiu essa mudança de posicionamento aí do nosso amigo, do nosso professor Marcos Bernardes. Aliás, Rodolfo, se tem uma coisa legal na pandemia, né? Você dizia que já fez 286 lives, foi isso mesmo que eu vi? 185. Nossa senhora, live pra caramba. Se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe, né, além das audiências virtuais, das sustentações orais virtuais, hoje eu fiz a sustentação, hoje não, ontem, eu fiz a sustentação no TRF1 aqui de casa. Poxa, antigamente tinha que pegar um avião, ir em Brasília, ia num voo de madrugada, eu chegava lá morto de cansado, às vezes cancelava. Caramba, volta para Salvador, o cliente, coitado, pagou diária de advogado, passagem aérea, às vezes hospedagem, etc. Uma das coisas bacanas é esse acesso à informação. E o Marcos Bernardes está no Instagram. Ele faz lives. Né? Outro dia eu assisti uma live dele sobre teoria do ato, fato e negócio. Nunca imaginei que assisti uma live do professor Marcos Bernardes no Instagram. Fiquei É uma assim. grande figura, gente muito boa. Mas, meu Fiquei querido, eu assim. estou com medo da gente cair. Então,
E eu, na verdade, Vamos, vou ter que dar uma encerrada, mas dizer a todos e claro. todas da enorme satisfação que eu fazer essa live, dizer a todos e todas que participem do concurso cultural, tem aí na bio de Luciano, tem também na postagem que eu fiz no feed com o card. Participe, é a oportunidade de você ganhar 2 bolsas de pós-graduação. Uma na pós-graduação de Família e Sucessões, outra na pós-graduação em Direito Contratual. Será uma honra, um prazer, um privilégio poder ser seu professor, poder lhe otorgar esse título. Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa. Estou dizendo para cada um também, todos seguirem aqui o professor Luciano Lima Figueiredo aqui no Instagram, me sigam também a Pamplona Filho, os canais no YouTube. Será uma oportunidade excelente para trocarmos informações. Lu, lhe dou a palavra para suas considerações finais aí. Rodolfinho, eu só tenho a agradecer a possibilidade, a oportunidade de estar aqui contigo hoje à noite. Eu tenho uma profunda admiração e carinho por você, uma profunda gratidão a você, desde lá da graduação, passando pelo mestrado da Federal e da nossa amizade construída nesse meio tempo. Aliás, se tem uma coisa que a gente leva dessa vida são os amigos, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui contigo, meu amigo, sempre à sua disposição. Agradeço a todos que reservaram aí um pedaço da noite para estar com a gente. Rodolfinho, atenda aí os apelos da galera, deixa a live gravada aí, muita gente pediu para Deixarei deixar a a live live gravada. gravada e depois você mostra aí para a mais bela torcedora do Bahia, a pequena, né? Que tem que abusar a Flávia, então, é a torcedora do Bahia mais linda, que é a filha de Luciano, que é uma graça, realmente. Com certeza, com certeza. Gente, valeu, foi bom demais, viu? Rodolfão, um beijo. Um Beijo, beijo. galera. Até a próxima, se Deus Vou quiser. deixar gravado aqui, gente. Um beijo. Valeu, tchau, tchau, beijão.